O pastor Jean está pregando uma série, né? Sobre o romper da fé, é isso? É isso mesmo? O romper. Como eu amo esse assunto. Que delícia. A gente passou lá, sei lá, acho que 3, 4 meses só falando sobre isso todas as quartas-feiras. Como eu amo. Eu tenho uma jornada muito gloriosa no Senhor. Eu vivo algumas coisas no Senhor. As minhas influências foram T.L. Osborne. As minhas influências foram Kenneth Reagan, David Robertson. Pessoas que me ensinaram sobre a confissão da palavra. Kenneth Reagan, fé para remover montanha. Meu Deus. Sabe, depois que eu me tornei pastor, eu ainda tinha um sistema de crença muito preso, muito bitolado, baseado na denominação, a casa que eu nasci. Mas no decorrer dos anos, eu fui tendo entendimento. Eu me lembro de viver com dores de cabeça constante, assim, sabe? Toda semana, naquela época, a mais conhecida, hoje eu não sei qual que é mais, naquela época eu tomava Neosaldina toda semana. Eu vivia isso. Irmãos, eu tenho uma saúde assim, Deus, tão graciosa. Eu não sei o que é dor, irmãos. Eu não estou sendo sincero diante do Senhor. Eu não sei o que é. Quando dói a cabeça, eu falo, nossa, quanto tempo que eu não sabia. Eu não sei o que é uma dor. O Senhor me levou a uma jornada de fé, a entender qual é a nossa posição, e eu gosto muito de falar sobre isso. O que é a nossa posição? O que é a nossa condição? A nossa posição, ela é espiritual. A nossa condição, ela é mental. A palavra condição, ela vem de condicionamento. Todo ser humano é condicionado. Seja qual for, nós somos condicionados financeiramente, somos condicionados fisicamente, mentalmente. Você não consegue correr ao mesmo tanto que uma pessoa que já vive correndo, corre. Ok? O que é isso? É porque uma pessoa pode, a outra não pode? Não, é porque uma desenvolveu e um tem um condicionamento para correr 5 km, 7, 10, 15, 21, 42, outra não tem. Dá para entender isso? Então, o que possibilita uma pessoa de viver algo comparado a outra não é a posição, é a condição. Então, a posição, ela é espiritual. E espiritualmente, você e eu, nós, estamos no mesmo lugar. A minha diferença para a sua, está saindo um livro meu agora, acho que uns 40 dias está saindo meu novo livro, A Arte de Ser Humano, onde a arte de ser humano, onde eu falo sobre espírito, alma e corpo. Que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Então o ser humano, ele vive completo quando respeita essas 3 esferas. Existem leis que Deus colocou no teu espírito, amém? São leis espirituais. Existem leis que Deus colocou na tua alma, na tua mente, no teu psique, ok? Mentalidade, personalidade, isso não está no espírito. Tem gente que diz, eu sou assim. Não, você não é assim, você está assim. Como é que o senhor sabe que eu não sou assim? O que não tem em Cristo não deveria ter em nós. Por exemplo, um homem é rude, grosso, trata todo mundo mal. É o meu jeito. Não, esse é o teu defeito. Eu sempre fui assim. Não, você foi deformado. Como é que o senhor sabe? Aprendei de mim que sou manso e humilde. Cristo é a teologia perfeita. Se você quer saber como você era antes do pecado, olhe para Jesus. Então existem coisas que nós definimos, eu sou, você não é, você está. Está por causa do quê? Por causa da condição. Da condição em que fomos criados, na condição em que a vida nos desenvolveu. Muitos de nós estamos reverberando, estamos ecoando a vida. A vida que eu digo passada, e não a vida projetada. Porque existe uma vida estabelecida por Deus, existe uma vida que foi
projetada. Projetada a partir de onde? Do quê? Do meu ambiente. Irmãos, o homem que mais teve revelação do mundo espiritual. Estão comigo? Estão me ouvindo? O homem que mais teve revelação no mundo espiritual, quem é? Depois de Jesus, quem? Paulo. Paulo escreveu mais de um terço do Novo Testamento. O homem que teve, porque Paulo não viu a cruz, mas viu a crucificação. Peraí, Paulo não viu o quê? Paulo não viu a cruz. O que é a cruz? Aquilo que o Mel Gibson colocou no filme. Aquilo ali é a cruz. Aquilo não é a crucificação. O que os discípulos, a maioria dos discípulos viram? A cruz. A cruz foi o que aconteceu na esfera física. E a crucificação foi o que aconteceu na esfera espiritual. Se na esfera física alguém estava nu, na esfera espiritual nós estávamos sendo vestidos. Se na cruz, na esfera física, alguém estava se tornando maldito, no mundo espiritual nós estávamos nos tornando benditos. Se no mundo físico alguém estava se tornando enfermo, da planta dos pés, no mundo espiritual, porque Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava, eu gosto muito de ler a Bíblia com o tempo verbal. Isaías é o profeta messiânico. Isaías é o profeta que mais aponta para Cristo. Olha, pelas suas chagas fomos sarados. Fomos, não seremos, fomos. O castigo que nos traz presente a paz estava passado sobre Ele. O que estava sobre Ele reflete em bênçãos sobre nós. Então, espiritualmente você está no mesmo lugar que eu, e eu estou no mesmo lugar que você. Estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar. Efésios capítulo 2, versículo 6. Dá para entender? Nós estamos assentados com Ele. Fomos comprados pelo mesmo preço, mas vivemos de forma diferente. Sim, existem coisas que Deus tem para você e não tem para mim, e vice-versa. Aí tem a ver com propósito, ok? Aí tem a ver com propósito. A bênção financeira não é sobre capitalismo, é sobre propósito. Não é sobre que tipo de carro que você tem, é sobre se você tem carro ou não. Em que sentido? Não é que carro que você tem carro, porque todo mundo precisa de um carro para se locomover. Não é qual o valor da sua casa ou qual o condomínio que você mora, é se você mora numa casa. Ok? Porque senão nós vamos estar falando de capitalismo. E não é, o reino não é capitalista. Ok? Então é só nós entendermos. Então não é só. Então existem coisas que têm a ver com o meu propósito. A Joyce Meyer tem um avião. Ela precisa de um avião para o ministério dela. Então não é que ela é mais abençoada do que eu. Tem a ver que se eu preciso de um avião para o meu ministério. Deu para entender? Então existem coisas que é para você e não é para mim. É para mim e não é para você. Bill Johnson, ele fala algo muito interessante. Um homem e uma mulher generoso não tem o direito de ganhar menos. Olha isso. Um homem e uma mulher generoso não tem direito de ganhar menos. Por quê? Por quê? Porque se ele é generoso, ele sempre está abençoando. E se ele abençoa com o que ganha, se ele ganhar mais, ele vai fazer mais. Então, o homem ou a mulher generosos não tem direito de ganhar menos. Por quê? Porque ele é um fluxo. Então, qual é a diferença? A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 3: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou. Esse versículo aparece em 2 tempos, em qualquer linguagem que for da Bíblia. Ou Ele nos abençoou, ou tem nos abençoado. Efésios 1:3, Ele nos abençoou. Quando a versão é diferente, diz tem nos abençoado, mas nunca aparece nos abençoará. Nunca. Que tem, aqui que tem, é presente. Ou nos abençoou, passado, mas nunca você vai encontrar, ou pelo menos eu nunca encontrei, futuro.
Deu para entender? Por exemplo, Deus não vai te amar. Deus amou. Então não é se eu serei amado, é se eu aceito que eu sou amado. Não é se eu serei abençoado, é se eu fui ou se eu estou sendo. Então dá para você entender, todos nós temos uma posição, temos uma medida espiritual. Então qual é a minha diferença para a sua? A igreja vai desenvolvendo seus dialetos, né? Os dialetos evangélicos. É que Deus tem um negocinho com ele, já ouviu isso? Deus tem um negocinho com fulano. Deus não tem um negocinho com fulano, às vezes é o fulano que tem um negocinho com Deus. Quando a gente fala que Deus tem um negocinho com fulano, parece que Deus se inclinou para fulano e fez algo por fulano que não fez por você, o que não é verdade. Só que verdade e mentira é só um meio de crença. Se você acreditou numa mentira como se fosse verdade, essa mentira passou a ser sua verdade. Deu para entender? Verdade e mentira não está ligada a quem conta, mas em quem acredita. Deu para entender isso ou não? Verdade, escute, o poder do diabo não está na mentira. Não. Para contar mentira é verdade, à vontade. O poder da mentira está em quem acredita. Alguém pode contar mentira que for. Se você não acreditou, pouco importa a mentira que contaram. Não é verdade? Então não é que Deus tem alguma coisa com alguns, é que alguns entenderam algumas coisas em Deus. Dá para entender? Então por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes nós achamos que o nosso problema é simplesmente um problema de fé. A Bíblia diz que Deus deu uma medida de fé para cada um. Ele deu uma medida, mas a fé ela é como um músculo, ela se desenvolve. A Bíblia fala sobre nós crescermos na fé, sobre o desenvolvimento da fé. E algumas pessoas, às vezes a gente vai entendendo, a gente vai encontrando algumas coisas que a fé move Deus. Não, Deus nunca saiu do lugar, irmão. Até porque Ele está em todos. Pensa em alguém que nunca saiu do lugar. Imagine Deus não querendo fazer algo e você está falando, a minha fé vai te mover. E Deus diz, eu não quero, mas a sua fé move. Deus fala, mas eu não quero. E a fé... Se a fé move Deus, você usa a sua fé para que Deus faça algo que Ele não queira. A fé não move Deus. A fé te move em Deus. A fé não faz Deus fazer. A fé nos leva a apropriar-se do que está feito. A fé não faz Deus fazer. A fé nos leva a um lugar chamado feito. Existe um lugar chamado feito. A cura existe um lugar chamado feito. A bênção existe um lugar chamado feito. O milagre existe um lugar onde isso foi feito. Então, é comum nós ouvirmos as pessoas falarem crescer em fé. Agora, a fé é a porta de entrada para os milagres. A fé é a porta, porque tudo que nós recebemos foi em graça, amém? Tudo que nós recebemos foi em graça, mas tudo que nós nos apropriamos é por fé. Tudo que nós recebemos não é por mérito. Presta atenção. A graça anula o mérito, não o esforço. Estão comigo? A graça anula o mérito, porque graça é favor não merecido, ou pelo menos esse é um dos significados. A graça anula o mérito, não o esforço. Tá? Então, a fé, ela é a porta para os milagres. Por quê? Porque tudo que nós recebemos em graça, nós só conseguiremos acessar em fé. Presta atenção. Tudo que nós recebemos na nossa posição, nós só conseguiremos acessar se nós crescermos em fé. Então a fé não faz, a fé é como a mão que pega o que está feito no mundo espiritual e traz para o mundo físico. A fé não faz, a fé é como a mão que pega tudo aquilo que está pronto nas regiões celestiais em Cristo e traz para o mundo físico.
Às vezes, querido, não nos falta fé. Às vezes o que nos falta é uma ação correspondente a essa fé. Tem gente que pensa que está faltando fé. Não, o que está faltando é agir de acordo com a fé que você professa ter. Às vezes não está faltando fé. Pastor, eu estou esperando uma palavra de Deus, tá? Depois que Deus te der uma palavra, você vai fazer o quê? Eu quero uma palavra. Lembra quando Ana chegou no templo? Estava lá, só mexendo os lábios ali, chorando. É ou não é? E quando um sacerdote desviado, cego, surdo, cego fisicamente, surdo espiritualmente, olha para ela e libera uma palavra, diz que o seu semblante já não era? Mas o que tinha mudado? O que tinha mudado? O que tinha mudado? Ela foi grávida pelo Espírito Santo? Não, só quem foi grávida pelo Espírito Santo foi Maria. O que nos leva a entender que ela não estava grávida ainda, ok? Precisava voltar para casa e viver intimidade com a sua esposa, ok? Tem alguma coisa errada no que eu estou falando? Não, ela não foi grávida pelo Espírito, é? Mas quando ela recebe uma palavra, ela já tinha uma certeza. Porque a fé me traz uma certeza do que eu sei, mesmo não sabendo explicar como eu sei. Eu sei. Como você sabe? Não sei. Mas e aí? Eu sei. Como? Não sei. Ou seja, a fé me leva ao entendimento que eu sei porque sei, mesmo não sabendo como eu sei. Por isso que o versículo chave da fé, Hebreus 11 diz, a fé é. Diga, a fé é. Agora é passado, presente ou futuro? Então a fé não foi, a fé não será. Quem crê, se a fé é, quem crê está crendo quando? Pronto. Dorme como? Crendo. Acorda como? Passa no meio das adversidades como? Crendo, porque a fé é. A fé não é um talvez, quem sabe. Deus é poderoso para fazer. Pronto, isso é vago, irmão. Que Deus é poderoso. Sabe quando alguém diz, irmão, Deus sabe de todas as coisas? Me ajudou muito. Agora até me aliviou. Sim, porque eu não sabia, mas agora você me falou que Deus sabe. Agora, irmão. Irmão, que Deus sabe de todas as coisas, eu também sei. Eu só estou querendo saber o que Ele sabe que eu não sei. Ô Senhor, o que é que o Senhor viu que eu ainda não vi? É claro que Deus sabe de todas as coisas. Eu não estou cancelando isso, dá para entender? Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer. Não te gera responsabilidade. Deus é poderoso para fazer. Sabe onde é que Ele me coloca? Deitado eternamente em berço esplêndido. Ei, você sabe qual é a regra número 1 da fé? Ela sempre gera uma ação. A fé, você pode receber uma palavra sentado, mas vai precisar se colocar de pé e caminhar para que ela se cumpra. Ou seja, a fé precisa de uma ação. Ei, a fé sempre vai te colocar em uma medida que você nunca viveu. Ei, naquilo que você já sabe, você já anda por ser. Pela fé entendemos, lembra disso? Hebreus capítulo, coloca para mim Hebreus 11:3, por favor. Ei, irmão, a gente passa um dia aqui falando de fé. Eu amo esse assunto. Pela fé entendemos. Olha a ordem do fator aqui. A ordem do fator aqui altera o produto. Pela fé, primeiro você crê, depois entende. Pela fé entendemos, você não entende pela fé. Pela fé entendemos. Pela fé, eu começo crendo e vou entender. Qual que é o nosso problema? A gente quer entender para depois? Não, meu filho. Entendimento vem depois da fé. Você começa crendo, eu te explico lá depois. Não dá para me explicar antes, Abraão, sai da tua terra,
Vou reunir a família, preciso deixar o endereço, caixa postal, tudo, quanto tempo de viagem, como é que faz, dá pra gente. Reúne a família, está indo para onde? Não sei. Quanto tempo de viagem? Não sei. Família babilônica manufaturava deuses, tinha mais de 2.000 deuses, está indo para onde? Não sei. Quanto tempo de viagem? Não sei. Qual o endereço? Não sei. Quem te falou Deus? Está doido? Qual Deus, Abraão? A gente tem mais de 2.000 aqui. Ou seja, Abraão tinha perdido seu pai há pouco tempo. Assumiu toda a liderança da família. Agora ele recebe uma palavra. E a palavra precisava de uma resposta. A palavra que Deus libera é poderosa. A palavra que você ouve todos os domingos aqui é poderosa. Mas precisamos sair daqui. Porque a palavra que recebemos na igreja nem sempre se cumpre na igreja. A palavra que Ana recebeu no templo, precisou executá-la no quarto. Com todo temor e respeito do que eu estou falando. Amém? A palavra. Estou orando para ter filho. Como é que está a sua intimidade com seu esposo? Faz sentido o que eu estou falando? Não. Pastor, Deus falou que vai nos dar um filho. O que vocês estão fazendo? Brigando. Esse filho vai vir no dia de São Nunca, de tardezinha. O que eu quero te dizer, eu dei o exemplo de um filho, mas isso é para qualquer área. Eu recebo, escute, igreja não se vive aqui dentro, igreja se vive lá fora. Ei, aqui não é o lugar do jogo, aqui é o lugar do treinamento, o jogo é lá fora. É lá fora que nós vamos tocar as vidas, que nós vamos tocar as esferas da sociedade. Então eu recebo uma palavra, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra. Olha o quanto que a palavra é poderosa. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, o visível veio do invisível. Tudo que você vê no mundo físico, um dia já foi invisível. Todo produto, um dia esteve, vamos usar de outra forma, todo concreto, um dia já foi abstrato. Dá para entender isso? Todo concreto. O que é que um engenheiro e um arquiteto fazem? Principalmente o arquiteto. Ele senta e fala, que tipo de casa que você quer? Não é assim? Eu quero uma casa assim, quantas suítes, como é que vai ser? Tal, ele está pegando o quê? O que está na sua mente. Não é isso? Está na sua mente e tal, tá? Ele falou, olha, daqui tal dia você volta para a gente ter a nossa reunião e eu vou passar para você o primeiro rascunho. Aí você volta, senta, ele fala, é isso aqui que você quer? Você fala, uau! Uau! Meu Deus! Cara, muda isso daqui, muda aquilo. Nós estamos construindo uma casa, eu e a minha esposa. É assim, a gente chega lá e fala, uau! Ou seja, o dia que você entrar na minha casa, se você for na minha casa, sabe onde é que você está entrando? Na minha mente. Você não está entendendo. O dia que você entrar na minha casa, você não entrou na minha casa, você entrou naquilo que um dia esteve na minha mente. Sabe que você um dia esteve na mente de Deus? Agora você acha que eu vou projetar uma casa e nela eu vejo uma rachadura? Se Deus quiser, eu estou vendo essa casa trincando. Vai dar ruim. Você acha? Alguém projeta para fracassar? Então Deus não planejou você para o fracasso. Ele nos elegeu nele antes. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ei! Para você dar errado, você precisa sair daquilo que Ele planejou para você. Se você ficar, sabe o que Ele diz? Eu, não vocês, eu é que sei que pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de mal, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar
Olha o contraste aqui agora. Eu tenho pensamentos de paz e não de mal, mas vai terminar como você quer. Para que... Eu que sei que pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim. Ele está falando, eu penso só coisa boa a teu respeito. Se Deus só pensa coisa boa ao meu respeito, por que eu estou pensando mal de mim mesmo? Ei, escute, ele projetou 70, 80, 90, não sei quantos anos ele projetou para a pastora Jéssica, para a senhora, para mim, mas ele projetou, todos os nossos dias foram escritos. Cara, Salmo 139, todos os nossos dias foram escritos e determinados. Ei, sabe o que vai acontecer para você? Já passou por ele. Sabe o amanhã? O amanhã, para ele foi ontem. Sabe hoje? É por isso que eu gosto de acordar e perguntar a Deus, como é que foi? Não como é que vai ser. Porque não é como será. Você sabe por que eu dou errado, André? Sabe por que eu vivo errado? Porque eu penso que a minha maneira de viver é melhor do que a dele. Aí eu passo a criar os meus caminhos, os meus projetos, os meus planos. Ei, para você dar errado, só tem uma maneira: é você viver nos teus planos e nos teus projetos. Porque se a gente projeta uma casa para dar certo, você imagina alguém que projetou você antes da terra. A gente não tem noção, cara. A gente só está dando errado por causa da nossa condição. O diabo quer pegar uma criança, pastora Jéssica, que ouviu mais de 10.000 vezes até os seus 6, 7 anos. Sabe o que ela ouviu? Não pode. Não pode. Não, mude a palavra não pode. Crie outra palavra para trazer o ensinamento. A nossa mente não sabe assimilar. Não pode pegar nisso. Quando você fala não pode, você está criando uma verdade. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Aí você cresce com o que está gravado na sua mente? Eu não posso. Ei, palavras criam personalidades, mentalidade, comportamento. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você está entendendo isso? Então uma criança, quando ela cresce, que ela enfrenta os desafios dela, sabe o que ela diz? Eu não posso. Eu posso. E eu preciso conhecer. Escute, queridos, às vezes, ou a maioria de nós nos relacionamos com Deus para pedir. Eu não estou falando que é errado pedir, mas nós deveríamos nos relacionar mais para conhecer. Ei, Deus, o que é que o Senhor tem para a minha vida aqui? Por que a gente passa mais tempo orando para Deus resolver um problema do que buscando a direção para que não houvesse problema? Na sua experiência, pastora Jéssica, você vê mais gente orando para casar ou mais gente orando para resolver o problema do casamento? Aonde você acha que deveríamos investir mais tempo? Pós-casamento ou pré-casamento? Não orei para casar, vou orar para viver casado. Porque se eu não orar vai dar ruim. Não orei para entrar numa sociedade. Que porta grandiosa, aleluia, é grande. Deus abriu uma porta. Ei, nem toda porta aberta é bênção, às vezes ela só é teste. Semana um casal do Rio de Janeiro, semana passada um casal do Rio de Janeiro estava passando por São Paulo. Pastor, consegue me dar um tempo? Preciso falar contigo, tal. Preciso de um conselho para minha empresa, tal. Sentamos, vamos sentar. Ele tem uma sociedade com a sobrinha é uma mulher de 30 e poucos anos, não é casada, eu acho que não é casada. Tem uma sociedade, agora ele vive com a sobrinha no carro para cima e para baixo, resolvendo, fazendo compra e tal. E a mulher falou para ele, a esposa falou: eu não quero. Eu não aceito essa sociedade, ou o casamento, ou a sociedade. Pastor, o que eu faço? Eu falei, o que é que você faz? Primeira pergunta, está disposto a abrir mão do casamento? Ele falou, lógico que não. Eu falei, então vamos ver como é que vai ser.
a quebra da sociedade. Quem vai perder quanto? Você não está disposto a abrir mão do casamento e está certo. Então o que nós vamos fazer? Pastor, o senhor não está entendendo. Essa mulher sempre foi ciumenta. Eu falei, vai no dentista com o dente inflamado e pede para ele arrancar o dente. Com o dente inflamado, você vai dar remédio para desinflamar. Quando melhorar, o dentista arranca. Vá para casa, quebra a sociedade, desinflama essa situação. Quando passar, você traz aqui que a gente trata do problema. Agora tem que romper a sociedade. Se tivesse orado antes, a gente passa mais tempo orando para Deus resolver o problema do que o tempo que deveríamos orar para evitar o problema. Tem coisas que não é que não seja bênção, só não é bênção para você. Filho, eu não tenho isso para você. Dá para entender? Eu só não tenho isso para você. Então, imagine que você foi criado para dar certo. Por quê? Porque foi planejado. Porque foi escolhido. Ei, você não veio para esse mundo por conta própria. Alguém planejou você. Planejou um propósito chamado missão, ministério, seja lá como que você queira chamar. Tá, Deus me colocou aqui e agora eu estou desesperado. Como é que eu vou viver aqui, ué? Como é que eu vou comer? Pergunta para o fabricante que fez você e mandou você vir aqui, ué. Eu acho que eu vou morrer de fome. Deus me mandou para o ministério. Eu não sei como é que eu vou fazer, ué. Ele te mandou? Então vai dormir. Porque se ele não te mandou, meu filho, corre atrás. Porque o negócio está ruim para você. Ei, quando eu estou dentro dos planos dele, ele trabalha para cumprir o seu propósito. Traduzindo na frase que a gente sempre conheceu, para onde ele aponta, ele paga a conta. A conta que você faz, quem paga é você. Dá para entender? Então, qual é o meu real problema? Será que eu não estou vivendo uma fé passiva? Porque existe a fé do deserto, não vou falar do Egito, porque ninguém aqui que está em Cristo está no Egito, amém? Então nós temos a fé do deserto. Qual é a fé do deserto? No deserto você tem o que para fazer? O que é que você tem para fazer no deserto? O que é que você tem para comprar no deserto? Eu tenho muito dinheiro, estou passando pelo deserto. Você não tem nada para resolver com dinheiro no deserto. A saúde de um filho, um diagnóstico se resolve com dinheiro? Não, meu filho, aí é deserto. Aí você senta e fala que eu não posso fazer nada. Essa é a fé do deserto, aonde você ali aprende a jornada da dependência. E todos nós precisamos aprender essa primeira parte. Tem outra parte que a gente não depende. Não é que a gente não depende, é que a gente coopera. Quando eles pisaram na terra de Canaã, e diz, naquele ano o maná cessou e eles comeram da terra. Sabe o que Deus estava dizendo para eles? O tempo da passividade acabou. Agora vocês planta, eu faço chover, cresce, você escolhe, faz comida e come. Tem uma fase ou tem coisas na nossa vida que nós não temos o que fazer. E nesse aspecto, entre no descanso do Senhor e acabou. Quando eu falo sobre situações que nada podem ser feitas. Agora tem situação que não. A pessoa madura, ela não vive de uma fé passiva. Ela tem uma fé correspondente. Ela tem uma fé, abra comigo, Marcos 5:25. Marcos 5:25. Marcos 5:25. Marcos 5:25. Diz assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera na mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, ainda pior, tendo ouvido, a fé vem pelo ouvir. Um dos princípios, uma das maneiras de crescer em fé é ouvindo.
Tem outros? Tem outros. Ok? Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. 28. Porque dizia, a minha versão diz assim, porque dizia, se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. Para quem que ela dizia? Para quem que ela falava? Mulher doida. Não, Davi já fazia isso, porque te abate a minha alma. A gente é bom para falar com os outros, mas é ruim para falar com a gente. Aprende a falar com você. Aprende a falar com você. Olhe para o espelho e fala, por que você está assim? Cria vergonha na tua cara? Para fazer alguma coisa? Para de reclamar. Ela dizia consigo mesmo, se eu tocar nele. Ela ouviu a fama, quando ela ouviu, a fé dela foi ativada. E na hora que a fé dela foi ativada, ela falou, se eu tocar, eu resolvo. Eu resolvo. Vamos lá. 29. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu, ó o sentimento, ouviu, professou e sentiu. Ela não começou assim, eu não estou sentindo. Sentindo o quê? Tem hora que você não tem que buscar sentimento, não. Eu não senti que o culto hoje, quem falou que o culto é por alma? Culto é por fé. Se a tua alma participar, está no lucro. Ai, eu me senti tão bem. Às vezes o culto é bom quando você se sentiu mal. Sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Uau! Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder. Uau! Esse é um milagre que Jesus não queria fazer, entre aspas. Deu para entender? Este é um milagre. Não é que ela obrigou. Não é nesse sentido que ele não queria fazer, então ele fez obrigado. Não. É que existem coisas que estão disponíveis, mas só vai acontecer. Imagine ela sentada em casa dizendo, uau, esse homem é maravilhoso, hein? Uau, ele é poderoso para me curar. Aleluia. Uau, ele é poderoso para me curar. Teria morrido de hemorragia. Sim ou não? Estou forçando o texto, gente? Não. Uau, ele é poderoso, esse homem cura a gente, hein? Olha, ele cura. Você vai morrer. Ela ouviu, quando ela ouviu, falou, uau, aqui está o meu milagre. Ela se levanta. Agora, para nós se levantar e até Jesus, a gente pode ver simplesmente uma mulher fragilizada. Não, ela não podia andar no meio da multidão. Ela era imunda. Se alguém encontrasse ela na rua e reconhecesse ela andando no meio da multidão, ela poderia ser apedrejada. Por isso que ela tocou na orla, porque ela veio por baixo. Se alguém descobre ela contaminando todo mundo ali, ela seria apedrejada. Uau, cara. Ei, olhe para mim. Antes da fé causar um milagre, ela vai te causar riscos. Antes da fé causar um milagre, ela vai causar risco. Tem gente que pensa que a fé só resolve problemas. Nada, a fé te coloca em problemas. A fé não, pergunta para Daniel por que ele foi parar na cova. Pergunta para Sadraque, Misaque e Abidnego por que eles foram parar na fornalha. Por causa da fé que tinha. Às vezes a fé vai te colocar num lugar de problema porque você crê. E daí? Eu não abro mão, eu vou ficar nisso aqui que Deus diz. Dá para entender? Então escute, a fé, ela vai colocar você em apuros, porque ela vai exigir de você uma ação correspondente. Ela vai exigir de você uma ação correspondente. Então o que ela fez? Jesus estava andando, tinha uma multidão com ele, assim como tem hoje. Mas teve uma mulher que parou ele.
A multidão está indo, todo mundo esbarrando. Tanto é que os discípulos falam, está todo mundo esbarrando no Senhor. E o Senhor pergunta, quem foi que te tocou? Para, não brinca não. Ele falou, não, isso não foi simplesmente um esbarrão. Ei, existem pessoas que esperam que as coisas aconteçam. Existem outras que provocam as coisas acontecerem. Existem pessoas que esperam que as coisas aconteçam, outras provocam. Eu vou tocar nele. Pastor, como é que eu faço isso? É quando você, no meio da situação, ergue as tuas mãos e diz, eu sei em quem eu tenho crido. Eu confesso, eu chamo a existência, Senhor. Eu quero te agradecer. Ei, aprenda a provocar o seu milagre. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Oh, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, diga. E usa-me, eu sou o teu milagre. Usa-me, Eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. E usa-me, ó filho de Davi. Vamos lá, 30, versículo 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, consciente que nela se operara, eu sei o que aconteceu. Olhe para mim, eu não sei como é que eu vou te explicar o que eu vou falar. Eu não sei como, porque isso é muito pessoal. Mas o dia que aconteceu, se já aconteceu, você vai saber. Existem coisas que não manifestou aqui fora, mas você tem uma certeza que aconteceu aqui dentro tão grande, que você fala, nada mudou no mundo físico. Aqui dentro você fala, cara, você sabe que aconteceu algo. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se ante dele e lhe declarou toda a verdade. Era assim, eu passava por isso, eu passei por aquilo, mas eu ouvi. E quando eu ouvi, eu fui provocado. Cara, a palavra precisa provocar algo em nós, gente. A gente está igual gato de pensão, a gente vai comendo e miando toda semana.
É gato de pensão, come e continua miando. Ei, o que nos falta não é palavra não, irmãos. O que nos falta é ação correspondente à palavra que nós temos recebido. O que está faltando da sua vida não é uma palavra não, é a gente começar a agir sobre a palavra. Ei, o que Deus tem falado com você nos últimos meses? O que é que Deus tem falado com você nesse tempo? Eu estou esperando mais uma confirmação, vai esperar mais 10. Versículo 30, depois que ela declarou toda a verdade, versículo 34. Quem foi? Foi a fé de Jesus? Ele diz: filha, na minha versão, Ricardo Costa, diz assim: filha, eu nem ia fazer esse milagre. Foi você que provocou. Existem coisas que Deus faz. Existem coisas que a gente provoca para que aconteça. E quando é que eu provoco? É quando eu agarro uma palavra. É quando eu durmo com uma palavra. É quando eu acordo com uma palavra. É quando eu olho para aquela palavra e falo: eu não tenho plano B. Eu só tenho um caminho. Jesus falou: filha, quem fez isso com você foi tua fé. Não foi nem eu. No sentido assim, não foi eu que chamei você para realizar o milagre. Você veio em mim e arrancou a tua fé. Ei, talvez você está esperando algo que Ele espere que você provoque. Existem coisas na nossa vida que a gente prefere colocar, ó o que eu vou falar. Existem coisas que a gente prefere colocar na mão de Deus, para não questionar a nossa incredulidade. É errado colocar nas mãos de Deus, é isso que eu disse? Não. Não. Tem coisas, está na mão de Deus. Está na mão de Deus em que sentido, irmão? Está na mão de Deus, mas você está assim: não, pastor, eu já descansei. Você descansou ou desistiu? Na mão de Deus é para estar desde o início, irmão. Mas eu não descanso. Eu não desisto. Eu não desisto. Eu não desisto. Filha, a tua fé te salvou. Ei, tem coisas que quem faz é Ele, mas quem deve provocar sou eu. Tem coisas que quem vai fazer é Ele, mas quem vai provocar? Você sabe o que eu penso, querido? Você sabe o que eu penso? Meu Deus, gente, que hora que termina esse culto aqui? É 11, André? 11, deixa eu terminar isso aqui. Eu termino. Deixa eu falar. Tinha 11 discípulos dentro de um barco. Jesus vem andando sobre as águas. Ok? Todo mundo começa a achar que é um fantasma. De repente Jesus grita: alto lá, sou eu. Cara, levanta um homem chamado Pedro e diz: se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Eu fico perguntando, se mais outro levantasse, eu também quero. Eu fico imaginando se mais uns 3. Se até o Tomé dissesse: eu também acho. Se é o Senhor, eu quero ir contigo também. Quem foi que pediu? Só um. Se é o Senhor, deixa eu ir. Ou será que Pedro não tinha noção que pescando a vida inteira ninguém anda sobre as águas? Por mais que ele não conhecia a lei da física, mas será que ele não tinha noção que sobre as águas ninguém anda? O que eu quero dizer com isso é que tem coisas que aos nossos olhos sobre algumas leis são impossíveis. Mas é impossível até quando você não tem coragem de pedir algo que é impossível. Ei,
Sabe por que tem coisas que ainda permanecem impossível? Porque ninguém teve coragem de confrontar. Eu gosto de ler sobre corredores e tantas outras coisas. Esse tempo atrás eu estava lendo sobre um recorde, eu não me lembro agora. O recorde sobre aquela metragem ficou não sei quantos anos. Até que se levantou alguém e quebrou naquele ano. Quando quebrou o outro no ano passado, quebrou. Por quê? Porque quando alguém rompe o limite, ele abre acesso. Por isso que eu falei que nós somos geracionais. Existem coisas que quando vocês rompem, vocês liberam para a próxima geração. Mas a maioria de nós andamos nas limitações dos nossos pais. Lembra quando a Bíblia diz: os pais comeram uva verde, os dentes dos filhos que embotaram? Às vezes as nossas limitações, os nossos pseudos recordes. Você já viu alguém na família fazendo isso? Não, mas eu vou ser o primeiro. Ei, Pedro andou sobre as águas. Andou ou não andou? Afundou, mas andou. Imagino eu agora, minha mente santificada novamente, o barco chega em terra. Jesus fala: gente, dá licença que eu vou no toalete. E os discípulos ficam ali. Quando Jesus sai de perto, imagina, homem junto, né, gente? Homem junto. A galera cai na gargalhada. Olha lá, vai, perdão, vai. Quis andar sobre as águas, vai. E Pedro ergue a cabeça e diz: pelo menos eu andei. E a história é escrita sobre dois homens que andaram sobre as águas. Alguém chamado Jesus, que criou as águas, e alguém que não contabilizou que era impossível. Eu pergunto: será que Deus não está esperando de um homem e de uma mulher alguém que tenha coragem de pedir algo impossível? Teve um mês que eu fiquei tanto com esse texto dentro de mim, é um texto tão conhecido. Será que Deus não está esperando um homem e uma mulher que tenha coragem de pedir algo que seja impossível? Será que Deus não está olhando e falando: será que eu vou achar outro Pedro que vai ter coragem de pedir algo que não é possível para ninguém? Irmãos, eu estou cansado tanto do mais do mesmo. Eu estou cansado tanto do mais do mesmo. Eu estava falando com o Pablo sobre isso. É mais do mesmo, é mais do mesmo, é mais. Eu não quero mais do mesmo, cara. Eu estou doido para fazer umas loucuras. Eu estou doido para fazer umas loucuras. O Evangelho te traz um entendimento para que você se comporte em alguns momentos como ovelha, mas ele precisa gerar uma mentalidade de leão. O Evangelho precisa trazer em nós um entendimento para que possamos ser ovelha, mas ele precisa gerar uma mentalidade de leão. Ei. Até onde você vai? Até onde você vai? Você está disposto a romper com os seus limites? Eu estou falando tudo isso em fundamento, em Bíblia. Até onde você vai confrontar a tua zona de conforto? Até onde você vai continuar tentando anestesiar aquilo que está mexendo? Quantas pessoas eu sei que tem aqui nessa manhã inconformada. Cara, eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Eu sei. Já que eu abri, deixa eu abrir. É isso que me fez não querer viajar esse ano. Eu não vou fazer 3 cultos para pregar e chamar de conferência e voltar para casa. Ninguém está errado não, tá? Ninguém está errado, pelo amor de Deus. Estou falando eu. Deu para entender? Tem coisa que é pecado, está errado para todo mundo. Eu estou falando sobre, eu falei: eu não estou afim de viajar 3 dias. Eu não quero mais. Eu estou querendo algo mais provocativo. Eu estou querendo encontrar algumas pessoas que estejam dispostas a viver o que nunca viu ninguém fazer.
Eu estou disposto. Se não é sobre fama, não é sobre ficar conhecido, não estou falando de fama. Eu estou falando de um nível de glória, um nível de sobrenatural, um nível de reino.